Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Entre aspas, eu não falar inglês bem. Aqueles que têm uma mentalidade esquerdista assassinam a língua inglesa. Não quero dizer que redefinem as palavras para benefício próprio, embora seja esse outro problema sério. Aqui, porém, falo dos professores esquerdistas que assassinam a sólida gramática do inglês. Esses docentes agem assim com o intuito de igualar o uso correto e o uso errado da língua, abrindo caminho para passar de ano e avançar no sistema mesmo aqueles que mal sabem fazer uso da gramática básica. O corpo docente finge que não há problema algum em falar de forma incorreta, impulsionando a educação bilíngue para preservar a, entre aspas, diversidade da língua. Em 2001, fiz um curso de linguística na UCLA, intitulado, abre aspas, Introdução ao Estudo da Língua, fecha aspas. A primeira atividade da aula foi um pré-teste. Determinada parte consistia em uma série de afirmações de verdadeiro ou falso, começando, entre aspas, deve-se dizer sou eu, e não sou mim. Sendo eu estudioso de gramática, naturalmente optei por verdadeiro. Errado, a opção era falso. Pode-se dizer sou mim, assim como sou eu. Fiquei chocado. A gramática exige que se diga sou eu, e contudo ali o aluno aprendia que também é correto dizer sou mim. Incrível. Professores esquerdistas igualam formas bastardas de inglês, principalmente ebonics, com o inglês convencional. Na verdade, foi o professor Robert Williams, da Universidade de Washington, que criou o termo ebonics, em 1973. Williams acredita que os professores devem reconhecer o ebonics como língua de fato e não a desvalorizar. Quando as crianças são criticadas pela maneira como falam, sua autoestima é ferida. Se o intuito do professor fosse tão somente ensinar visando a autoestima do aluno, a maioria dos adultos seria analfabeta. Ernie Smith, ex-professor da Universidade Estadual da Califórnia em Fullerton, diz, abre aspas, se o ebonics não é uma língua, então o inglês também não é, fecha aspas. Michele Omari, professora na Universidade do Arizona, concorda, abre aspas, agora é a hora de trabalharmos juntos para remover o estigma social associado ao ebonics, fecha aspas. O inglês negro, separado, mas igual. O Dr. Ronald Bailey, da Northwestern University, foi além, reivindicando que o ebonics é, abre aspas, a versão negra da festa do chá de Boston, a Boston Tea Party. Ele acredita que a juventude negra que fala ebonics assim o faz para resistir à opressão branca. Geneva Gay, professora da Universidade de Washington, tem a mesma sensação, explicando que, abre aspas, tirar o ebonics destruiria a cultura afro-americana, fecha aspas. De acordo com Gay, o único motivo para alguém se opor ao ebonics é o racismo. A educação bilíngue, afirma Richard Ruiz, professor na Universidade do Arizona, permite que as pessoas mantenham, abre aspas, um senso de identidade étnica, de quem são e de sua própria comunidade, jurando simultaneamente lealdade aos Estados Unidos, fecha aspas. O professor Ruiz se opõe a qualquer afirmação que seja contra a educação bilíngue. Tais medidas, abre aspas, amarram as mãos daqueles que tentam dar o seu melhor para ensinar as crianças por meio da educação bilíngue, fecha aspas. A professora Pamela Munro foi convidada a palestrar numa aula de linguística que eu cursava. Durante a palestra, ela disse com um tom descontraído, abre aspas, o que podemos fazer para salvar nossa herança linguística que está se extinguindo? Desencorajar a discriminação contra os bilíngues ou pessoas que falam línguas minoritárias, fecha aspas. Tradução: force companhias e empresas a contratarem pessoas que falem línguas minoritárias. Que tal, ao invés disso, ensinar inglês às pessoas? Que conceito? Reparações à escravidão. O professor universitário de esquerda fica todo esbaforido quando o assunto é fazer reparação pela escravidão. Cerca de 40% desses professores amariam ver essas reparações tomando-se realidade contra meros 11% do público geral.
Desde que o papai Estado é a solução para todos os problemas, logo o remédio para a comunidade negra problemática deve vir na mesma forma de dinheiro de impostos. Em primeiro lugar, esses professores aceleram a máquina de ter dó e pena para justificar as reparações à escravidão. Uma leitura sobre história dizia, abre aspas, porque os escravos compunham a gigantesca maioria da força de trabalho que fez as colônias de fazendas de escravos. É justo dizer que os africanos construíram o Sul, fecha aspas. Para enfatizar esse ponto, o texto ressalta, abre aspas, embora os africanos não tivessem recebido nada em troca, o trabalho deles ajudou a construir o maior acúmulo de capital que a Europa já viu, fecha aspas. Bom, percebe-se o rumo que a conversa está tomando. Se os escravos não receberam nada em troca, a solução óbvia é compensá-los dando algo aos seus descendentes, exceto, é claro, pelo fato de que tanto opressores como oprimidos já estão mortos há muito tempo e os descendentes de um grupo não devem nada aos descendentes do outro grupo. Contudo, esses professores insistem na história de subordinação para justificar as exigências por reparações à escravidão, ainda que essa espécie de compensação seja paga por pessoas sem relação alguma com a escravidão a negros, que em nada foram afetados pela escravidão. Chris Ogletree, professor de Direito em Harvard, disse que existe, abre aspas, uma enorme divisão racial, fecha aspas, nos Estados Unidos porque falta diálogo acerca de assuntos raciais, uma conversa que seria resolvida somente por meio de reparação à escravidão. Abre aspas. Não estamos simplesmente investindo contra o governo, mas também contra instituições e indivíduos que lucram diretamente da escravidão. Ah, sim, só para refrescar a memória do Sr. Ogletree, todo mundo que lucrou diretamente da escravidão já está morto. Richard Loban, professor da Rhode Island College, concorda. Ele disse a uma multidão de alunos na Brown University o seguinte, abre aspas, carecemos de um sentimento nacional de vergonha e contrição, fecha aspas. Mas não para por aí. Ele prosseguiu dizendo que a escravidão durou muito tempo e matou mais pessoas que o Holocausto, e as vítimas da era escravagista ainda são tão merecedoras de compensação quanto os que sofreram nas mãos do regime nazista. Mentira! É impossível que a escravidão dos Estados Unidos tenha causado mais de 13 milhões de mortes, o número de pessoas assassinadas no Holocausto, contando judeus, outros não-arianos e cristãos. E não ouse desafiar a visão esquerdista de reparações à escravidão. Se quer saber por quê, pergunte a David Horowitz. Horowitz tentou emplacar uma manchete intitulada, abre aspas, 10 motivos para afirmar que as reparações à escravidão são uma má ideia e são racistas, fecha aspas. De início, o texto foi aceito pelo jornal independente Daily California da Universidade de Berkeley. Na manhã seguinte, contudo, os impressos foram roubados e queimados pelos alunos, no intuito de impedir que o anúncio surtisse qualquer impacto. Mais tarde, o editor do California retratou-se pela publicação. Lewis Gordon, professor na Brown University, caracterizou o texto como, entre aspas, discurso de ódio, um pedido por apoio financeiro para desenvolver um espaço de anúncio antinegro. E acreditou que isso, abre aspas, encorajaria supremacias brancas e racistas antinegros, fecha aspas. Bem improvável que Horowitz fosse um supremacista branco, afinal ele é judeu. E, ao invés de combater as verdadeiras ideias que Horowitz expôs, Gordon escolheu difamar o anúncio, relegando-o ao discurso de ódio. O professor Ernest Allen Jr., da Universidade de Massachusetts, também difamou o anúncio chamando-o de, entre aspas, polêmica racista contra afro-americanos e africanos carentes de responsabilidades e de informação. Quando você não pode combater o argumento, chame-o de racista. Sempre funciona. O professor Allen, assim como a professora de estudos femininos Arlene Avakian, também impediram o discurso de Horowitz na Universidade de Massachusetts. Esse pessoal precisa se preparar para dar aulas? Quando palestrou na Universidade do Estado do Arizona na primavera de 2001, Horowitz foi contrabalanceado por não menos que 3 professores na universidade, assim como um moderador.
Outro professor, o professor James Weinstein, Direito, assim como Horowitz, enfatizou a importância da liberdade de expressão dizendo, abre aspas, se Horowitz tem o direito de fazer afirmações desagradáveis e notoriamente erradas, tal precedente deu aos professores adversários o direito de protestar vigorosamente contra suas visões. Fecha aspas. O professor Joseph Graves, Biologia, acusou Horowitz de ser um racista descarado. O professor T.J. Davis, História e Direito, escreveu que Horowitz, com seus argumentos, abre aspas, foi contra 3 décadas de academia e autoridade no assunto de escravidão, fecha aspas. De acordo com o moderador, o Dr. Michael Mitchell, Ciências Políticas e Estudos Africanos, Horowitz foi contencioso e fechou-se a qualquer diálogo verdadeiramente civilizado, fecha aspas. É claro, ficar preso num palco com 4 professores contra você jamais deixaria alguém irritado. É algo justo e equilibrado, igualzinho à CNN. Entre aspas, a culpa não é sua. Não ser aceito em uma instituição nunca é culpa da minoria. A culpa é toda do racismo institucional ou dos testes e provas tendenciosos. Simplesmente pergunto ao Paul Ehrlich, abre aspas, será que Pedro está cheio de potencial inteligência, mas privado de oportunidade para desenvolver seu potencial e impedido por uma nota sem sentido em uma prova tendenciosa? Fecha aspas. Ele pergunta retoricamente. É claro que sim. Jamais se permita pensar que Pedro não é a última Coca-Cola do deserto. Embora existam muitos Jacks e Jill burros, afirmar tal coisa acerca de Pedro seria racismo. Dizer que uma prova de vestibular como SAT é tendenciosa representa a desculpa última para aprovar alunos em instituições por outros meios que não o simples mérito. Richard Acheson, ex-presidente da universidade, defendeu a retirada do SAT-1 do processo de admissões da universidade como parte de uma série de passos que tem por objetivo aumentar o acesso à universidade para alunos de diferentes contextos. Fecha aspas. Acheson afirmou, abre aspas, essa proposta tem a ver com a justiça no processo de decisão educacional. Fecha aspas. Acheson reivindica que o teste é tendencioso. Por causa da pressão de Acheson, o SAT-1 baniu analogias e acrescentou uma parte de redação em uma tentativa de agradar à universidade. Como as analogias de palavras são tendenciosas, não consigo entender. Por exemplo, a seguinte pergunta passou a ser proibida no SAT-1. Detetive está para pistas assim como A. Aluno para a escola, B. Servo para a trilha, C. Cão de caça para odor, D. Comerciante para recibo, E. Investigar para mistério. Isso é uma questão tendenciosa? Sendo negro, você não a vê como um branco a veria? A resposta para negros e branco é C. Mas, aparentemente, não só analogias em palavras são inclinadas contra as minorias. Aqui estão alguns exemplos de frases e ideias apagadas de textos para evitar o viés. Referências a Estado Civil, avós em cadeiras de balanço, homens como doutores e mulheres como enfermeiras, rebelião dos adolescentes, hambúrgueres, bolo de aniversário e refrigerante. No lugar deles estão lares com um só dos pais, família de filhos únicos, avós fazendo caminhada, profissões neutras em relação a gênero, crianças obedientes e suco de fruta e legumes. Que mundo estranho esse em que vivemos. Tratamento especial. Na Califórnia, a ação afirmativa é proibida pela Proposição 209, que proíbe o uso da raça ou da preferência de gênero em contratações e admissões estatais. O referendo passou facilmente com 54% dos votos públicos. No entanto, isso não faz com que as universidades parem de aumentar a diversidade de maneiras diferentes. James Catterall, professor da UCLA, pediu novas medidas para cadastrar as diferentes raças no sistema da universidade. Ele propôs admitir alunos sob diferentes critérios, e não só o do academicismo, para garantir salas de aula onde os alunos se sobressaem em diferentes áreas.
Resumindo, ignore as notas e os SATs para que possamos garantir acesso àqueles que são bons em pintar com o dedo. A UCLA acatou de corpo e alma a sugestão de Catterhall. A política da nova administração leva em consideração os desafios da vida. É claro, por desafios da vida, entenda o Conselho de Admissões dando mais crédito às minorias, excluindo os asiáticos. Um artigo na primeira página do Wall Street Journal detalhou essa política. Abre aspas. Começando nesta primavera, todos os candidatos foram pesados sob um processo conhecido como revisão compreensiva, que recompensa crédito extra superando uma ampla variedade de obstáculos pessoais, psicológicos e familiares, o que a UCLA chama de desafios da vida. O artigo também contrastou os casos de Stanley Park, um coreano, e Blanca Martinez, uma latina. Park e Martinez tinham basicamente, entre aspas, desafios da vida, idênticos, e Park fez 1.500 pontos de 1.600 em seu SAT, 390 pontos acima da senhorita Martinez. Estranhamente, Park não foi aceito na Universidade Berkeley ou na UCLA, enquanto Martinez foi aceita em ambas. Não é difícil de entender. Se você é negro ou hispânico, você está dentro. Se você é branco, asiático ou judeu, você está fora. É simples assim. Quando a política racial de admissões da Faculdade de Direito da Universidade de Michigan foi desafiada na Justiça, os tribunais mantiveram a política. O professor Gary Oldfield, de Harvard, aplaudiu a decisão afirmando, abre aspas, devemos elogiar os líderes e intelectuais da Universidade de Michigan por fornecerem defesa intelectual vigorosa e rica para suas políticas de ação afirmativa, fecha aspas. O presidente de Harvard, Lawrence Summers, concordou, abre aspas, aplaudo a opinião da justiça que apoiou a abordagem de Harvard e Michigan quanto às matrículas, para que a raça possa ser corretamente considerada como um entre muitos fatores em um processo de admissão devidamente estruturado. Esta é uma notícia muito bem-vinda, fecha aspas. Talvez seja bem-vinda para Summers, mas certamente não é para os alunos devidamente qualificados, certos de que serão rejeitados por causa das minorias não qualificadas. O corpo docente da universidade costumava opor-se ao projeto de privacidade racial de Harvard Cornell, membro do conselho da universidade. O projeto barraria o Estado de buscar ou manter registros de dados por raça. Isso, é claro, teria tido ramificações enormes para candidatos universitários, que não precisariam dizer sua raça. Esse fator também teria acabado com a questão sobre, entre aspas, representação desproporcional nas instituições. Outro diretor da universidade, William Buckley Futile, afirmou, abre aspas, o banimento da verificação racial, a alternativa seria contraproducente e pernicioso para nossos esforços de recrutar minorias qualificadas. Fecha aspas. Sim, certo. Minorias qualificadas não se candidatarão porque o questionário não contém perguntas sobre a raça de cada um? Se isso os afasta, sinceramente falando, eles de toda forma são estúpidos para se qualificar. Paul Takahashi, professor de estudos chicanos, afirmou, cheio de justiça própria, abre aspas, não se consegue uma sociedade cega às cores, escondendo o problema ou não o abordando, fecha aspas. Aparentemente, de acordo com Takahashi, a solução deve ser continuar empurrando a questão racial goela abaixo e chamando tudo de discriminação. O resultado das, entre aspas, metas de diversidade em matrículas universitárias, candidatos subqualificados entram em algumas das instituições mais renomadas do país. Entre os alunos admitidos no outono de 2002 na UCLA, estavam 7 alunos com pontuação no SAAD entre 700 e 800. Você consegue 400 pontos só de escrever o seu nome na folha de respostas. 106 alunos com pontuação entre 800 e 900. 412 alunos com pontuação entre 900 e 1.000. 762 alunos com pontuação entre 1.000 e 1.100 e 982 com pontuação entre 1.100 e 1.200.
Enquanto isso, 191 alunos com pontuação no SAT entre 1.500 e 1.600 foram rejeitados na UCLA, como também foram 1.455 alunos com pontuação entre 1.400 e 1.500 e 4.667 alunos com pontuação entre 1.300 e 1.400 e 7.609 alunos com pontuação entre 1.200 e 1.300. De forma simples, alunos com pontuação menor obtiveram vagas que deveriam ter sido para pessoas com melhores pontuações. A história foi a mesma com pontuação no SAT entre 600 e 1.000. Enquanto isso, 641 alunos com pontuação quase perfeita no SAT foram rejeitados. As universidades empurram ação afirmativa, entre aspas, desafios da vida e classificações raciais para admitir minorias. Não porque são mais inteligentes do que os seus colegas brancos ou asiáticos, mas unicamente porque são minorias. Ao fazer isso, procuram maneiras de admitir alunos subqualificados no lugar dos qualificados. Por que não incentivar melhor o desempenho dos alunos pertencentes às minorias? Não é racismo deixar subentendido que as minorias não conseguem superar esse desafio? E se você está gostando desse audiobook, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Gratidão a todos.